Olá, meus amados. Hoje, dia 3 de outubro de 2024, quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Queridos irmãos e irmãs, vemos aqui a missão dos chamados 72 discípulos. Lembre que eu comentava no domingo que os 72 anciãos, que está narrado lá no livro do Êxodo, faz-se a referência aqui também a esses 72, porque Jesus é o novo Moisés. Eu comentava isso em uma das missas que eu celebrei. Jesus é o novo Moisés. Então, nós vemos que Moisés, o Espírito do Senhor, o Senhor tirou um pouco do Espírito de Moisés e derramou sobre os 72 anciãos. E aqui Jesus manda 72, então esse número é proposital. 72 à frente de Jesus no caminho que ele iria, para então profetizar, assim como o Senhor deu a profecia, só que aqueles homens, a profecia acabou logo em seguida. Diferente de Moisés, que a profecia é permanente. Jesus, o novo Moisés, mais poderoso que o Moisés, porque ele é o próprio Deus, então manda esses 2 a 2 para que eles, em toda a cidade e lugar ali, para anunciar a palavra. E o que o Senhor diz para ele? O Senhor diz para eles o seguinte: então, há uma urgência no anúncio do evangelho. Ele fala primeiro, a messe é grande, portanto, a messe é a colheita, mas os trabalhadores são poucos. Então, o Senhor fala, que muitos ainda precisam conhecer o evangelho, mas são poucos os que se dispõem a fazer isso. Então, ele pede que roguemos ao Pai que mande mais evangelizadores, que mande mais anunciadores da palavra, que são os trabalhadores para a colheita. Por quê? A colheita são estas almas, esses irmãos e irmãs que ainda não conhecem e que precisam conhecer e se aproximar. Mas Jesus alerta que vai enviá-los como cordeiros no meio de lobos. Então, eles estejam preparados, porque os ataques virão. Muitas vezes, quando a gente anuncia o evangelho, os ataques vêm. E ele alerta também para que se dependa totalmente de Deus Pai, que, como eu disse, há uma urgência em anunciar o evangelho, então não deve se perder tempo, não deve levar coisas excessivas. Então Jesus fala para não levar nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimentar ninguém pelo caminho. Ou seja, não percam tempo e não levam peso excessivo. Por quê? Porque há uma urgência em anunciar. Então, quanto mais rápido e mais lugares vocês forem, mais almas serão salvas. No fundo é isso. E aí Jesus vai depois dar os pormenores como deve se realizar esse anúncio. Chegando nas casas, deseja a paz. Se a pessoa que mora ali for uma pessoa da paz, a paz repousa sobre ela, se não vai voltar para você. Então não tenha medo de desejar a paz. Fique naquela casa, come do que tiver ali que te oferecerem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa, para não perder tempo, entendeu? Então fique naquela casa. Quando você chegar, ali, for bem recebido numa cidade também, ele vai falar agora de cidade, ele ampliou de casa para a cidade. Da mesma forma que vocês forem bem recebidos, comam do que servirem, cure os doentes, anuncie
né, que o reino de Deus está próximo de vós. Mas Jesus fala do contrário. Se você entrar numa cidade e não for bem recebido, não tem problema nenhum. Anuncie o evangelho, onde você for bem recebido e onde não for bem recebido. Mas a sua missão é jogar a semente. O tipo de terreno que a semente vai cair não é competência nossa. A nossa competência é anunciar. É isso que Jesus está dizendo. Então, se chegou numa cidade ali e não foram bem recebidos, quando sair, diga, né? Até a poeira dos pés da cidade de vocês, a poeira da cidade de vocês, que apegou no nosso pé, nós vamos deixar, que nós vamos sacudir contra vós. Mas saibam que o reino de Deus está próximo de vós. É o mesmo anúncio. Só que o que? Esse sacudir a poeira quer dizer, nós não temos responsabilidade se vocês perderem a salvação. Então, aqueles que acolhem serão salvos, e os que rejeitam perderão a salvação. Mas você observa que o anúncio é feito sempre. Se a pessoa acolhe ou não, não é um problema do evangelizador, não é um problema do anunciador da palavra. A ele compete simplesmente anunciar a palavra, ponto final. Mas Jesus lembra que quando, né, os que rejeitam, a cidade que vai rejeitar a palavra de Deus, ela vai ser tratada com muito mais rigor do que Sodoma. Sodoma era a cidade conhecida, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, né, eram conhecidas como a cidade do pecado. Tanto é que existe na língua portuguesa a palavra sodomia, que vem dessa cidade de Sodoma. Sodoma era conhecida pelo seu pecado, né, uma cidade pecaminosa. E aí vai dizer que esta cidade, conhecida por ser pecaminosa, vai ser tratada com menos vigor do que aquela, com menos rigor do que aquela cidade que não quis acolher o anúncio do evangelho. E, Senhor, hoje, diante da tua palavra, nós pedimos a graça de acolhermos a tua palavra, que ela caia no nosso coração, que ela produza frutos de conversão, de mudança de vida, que a tua palavra, Senhor, nos impulsione a sermos melhores, que a tua palavra nos leve, Senhor, a anunciar aos irmãos a salvação que só o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, conquistou. Pedimos, ó Pai, esta graça, derrama em nós mais uma vez a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós pedimos para que nós possamos anunciar sempre e em todos os momentos a salvação, o evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.